A paz do Senhor, meus adolescentes, mais uma aula para a nossa meditação, aula de número 8, uma aula muito maravilhosa, né? Que é uma aula que fala da nossa natureza como cristão, o domínio da língua, o domínio das palavras, para que nós não venhamos denegrir o nome de Deus. Hoje é dia 23 de agosto, para que Deus venha nos dar graça e cada dia mais conhecimento da palavra de Deus. Hoje vamos falar de tenha cuidado com o que fala. É um assunto muito interessante, né? Ter cuidado, ter domínio no que falamos, pensar muito bem antes de falar qualquer palavra. Então, aqui fala no devocional, fala às vezes tudo que você precisa para atravessar um trecho problemático na vida é um pouco de estímulo vindo de um amigo. É incrível como uma palavra bondosa pode mudar toda a sua perspectiva de uma situação e motivá-lo a seguir em frente. Quando os seus amigos estiverem lutando com problemas, vá até ele e encoraja-os. Deixe que saiba que você se importa com eles e pode identificar-se com o que está passando. Embora possa não parecer, você nunca sabe o que é incrível com o dom da graça pode realizar através das poucas palavras e o que estas podem significar para outra pessoa. Então aqui fala a importância, né, do conselho. Cada vez mais a gente venha aconselhar nossos amigos, nossos irmãos ou até mesmo nossos parentes, uma palavra sábia vindo da parte de Deus. Então é muito importante você falar algo para uma pessoa que está passando por uma situação, até mesmo um bom dia. Você não sabe como foi a noite dessa pessoa, você não sabe como está sendo a vida dessa pessoa. Você cumprimentar com alegria, mesmo que essa pessoa não retribua esse bom dia com tanto vigor. Mas mais lá na frente, quem sabe Deus vai tocar no seu coração e quando passar por você de novo, ela vai saber que você vai dar um bom dia para ela. Tanto boa tarde ou boa noite. Então são palavras simples e importantes na vida de alguém. Muitas pessoas hoje, infelizmente, estão numa correria que não é desculpa, né? Uma correria tão tremenda que acorda de manhã com seu próprio filho ou com a sua própria esposa ou com seu próprio esposo, não tem nem tempo de dar um bom dia ou uma boa noite, uma boa tarde, a vida corrida do dia a dia. Eu quero ler aqui para a nossa meditação uma palavra muito interessante, né? Que se encontra em Lucas capítulo 6, versículo do 44 em diante, que fala dos frutos, né? Aqui fala do 44, fala assim: porque cada árvore é conhecida pelos seus frutos que produz, porque não se colhe figo de ervas daninhas, nem se apanha uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então essa Bíblia aqui é da nova linguagem, né? Atualizada. Então aqui fala no 45, a pessoa boa tira o bem do seu bom tesouro. Então é o que? O que está sendo plantado, o que está sendo, como eu posso dizer, implantado no seu dia a dia. Se a pessoa trata as pessoas com carinho, com respeito,
se tem o costume de dar bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do quando você encontra essa pessoa. Então, o amor e a boa conduta, ela é praticada do dia a dia. Então, a pessoa boa, que tem um bom coração, que tem uma alegria dentro de si, ela vai te trazer palavras boas, ela vai te trazer bons conselhos. Então, a Bíblia diz que o que tem dentro do seu coração é o que vai refletir dentro no seu rosto. Então, sempre alguém vai dizer, não, ali eu encontro conforto, ali eu encontro alegria, ali eu encontro vontade de estar na presença daquela pessoa, porque aquela pessoa ela é animada, aquela pessoa ela traz as palavras que saem da boca dela são palavras de bênção, são palavras que não venham com zombaria, não fica falando mal dos outros. Então, a partir do momento que você tem uma boa conduta, tem um bom coração, as pessoas se aproximam de você, porque é uma energia positiva através da palavra de Deus, né? Então, cada dia mais que a gente venha saber se alguém está passando uma necessidade, tanto física como material, temos a disposição para ajudar, que Deus venha ser honrado grandemente nas nossas vidas. Vamos continuar aqui. Então, dá cada dia mais atenção para as pessoas que você conhece, mas automaticamente você viu que algo mudou na vida dessa pessoa, que essa pessoa está de cabeça baixa, essa pessoa está desanimada, está triste. Então chegue a ela, chegue aonde ela, tente ganhar confiança, mas não ganhar aquela confiança de querer espalhar o que está acontecendo na vida dessas pessoas adolescentes. Seja amigo próximo do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, para que você venha cultivar bons frutos, para que você venha cultivar frutos dignos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para continuar essa lição, que Deus venha nos abençoar, vamos fazer uma oração breve, para que o Espírito Santo de Deus continue tocando cada vez mais em nosso coração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, nos conduzir, Pai, através da Tua palavra, Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus venha, Pai, cada dia mais fluir, Senhor, nos nossos corações. Que o Senhor venha, Pai, nos dominar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Pai, nos orientar no caminho, Pai, no falar, no pensar, Senhor. Que essa lição, Pai, venha ser, Pai, de bom grado no coração daqueles, Pai, que estão angustiados. Senhor, abençoa a vida de cada adolescente, abençoa, Pai, a vida dos seus familiares no seu lar, a vida do irmão Kel, sua família, Pai. A cada irmão, Senhor Jesus, repreenda, Pai, essa pandemia, repreenda, Senhor, todo esse mal, Pai. Caia por terra em nome de Jesus. E cada dia mais, Senhor, através das nossas vidas, Pai, o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, é o que eu te peço, não só hoje, mas eternamente. Amém. Então, como eu estava falando, cada vez mais que você pratica obras boas, mais o seu coração está repleto de boas obras, um tesouro, como a palavra de Deus fala, um tesouro cada dia mais purificado, como o ouro se purifica na fornalha, né, no fogo. Isso é a vontade de Deus para com a nossa vida. E aqui no objetivo fala assim: identifique os danos causados pelo mau uso da língua. Então a gente conhece pessoas que falam mal do próximo, você quer estar longe dessas pessoas, você infelizmente não se sente bem porque sabe que sempre vai trazer uma palavra do próximo para que venha te compartilhar, e você fica angustiado, sabendo que essa pessoa infelizmente sempre vai falar mal de alguém. E o segundo ponto fala assim: reconhecer a necessidade de guardar a língua do mal. Então, quando você tem, adolescente, um amigo ou um irmão ou até a família, na sua família, pessoas que
fala mal do próximo. Infelizmente você tenta não ser mal educado, mas você fala do amor de Deus, você fala que Deus não se agrada desse tipo de atitude. No lugar dele estar falando mal, vai tentar resolver o problema do seu amigo. E cada dia mais o Espírito Santo de Deus venha nos guardar. E o terceiro tópico fala assim: aplicar os planos, os passos indispensáveis para obter o controle da língua. A palavra de Deus fala que aquele que tem o controle da língua, sábio é. Então, a pessoa que domina a língua, ela domina todo o seu corpo. A Bíblia diz que a língua é um membro tão poderoso que é capaz de tocar fogo em um bosque, numa área muito grande. Tanto é que a gente vê os animais sendo dominados assim. A palavra de Deus nos instrui que nós temos que controlar a nossa língua, né? Nós temos que manter puro, porque a palavra de Deus fala que aquele que a língua, aquela que abençoa, que fala do nome de Deus, ela abençoa também os homens, como diz os seres humanos, o que Deus criou, a sua imagem e semelhança. E nós sabemos que falar mal dos outros é pecado. Temos que cada dia mais nos policiar. Nós temos o tal curiosidade, né, de saber algo, mas tenha a sabedoria de saber que tem coisas que nós não devemos saber, porque não agrada a Deus. Esse é o tópico que nós vamos ler, né? Que fala a palavra viva. Nessa lição você terá a oportunidade de estudar sobre a língua e conhecer os seus efeitos e aprender a controlar e guardar esse instrumento audacioso que faz parte do nosso corpo. A Bíblia está repleta de advertências sobre o poder destruidor das palavras, tanto naquele que fala quanto aquele que o ouve. Também um dos avisos mais conhecidos sobre a língua seja aquele encontrado na Epístola de Tiago. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja tão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. O mal que não se pode refrear está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, como eu falei. Então devemos ter cuidado. A gente não deve falar do nosso próximo, a gente não deve falar mal do nosso próximo, do nosso vizinho. É difícil, não é fácil, mas através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, nos guiando, nos orientando, nós somos capazes de refrear a língua sim, porque a palavra de Deus fala que, como nós lemos em Lucas 6, que o que nós guardamos no nosso coração se torna cada dia mais puro. E se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, se nós guardarmos a sua orientação, somos sábios sim para refrear a língua. Mas temos que cada dia mais estar em contato com o próprio Deus, em oração, em súplica, pedindo: Senhor, me guarde, Senhor, de não falar mal do próximo. Senhor, me guarde, Senhor, de não dar meu ouvido a pessoas que querem defamar o seu próximo. E assim o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso para nos dar essa força de cada dia mais estar refreando a nossa língua diante de uma coisa tão pecaminosa que Deus acha. A língua e os seus efeitos. Sabemos que são muitos. Sabemos também que a língua também serve para abençoar, para bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Adolescente, seja sábio aonde você estiver, na sua escola. Fale só o necessário, fale do amor de Deus, fale do seu dia, fale como você
estar alegre, palavras incentivadoras para os próximos que estão diante de você. Saber que você é uma pessoa que refreia sua língua, saber que você é uma pessoa de Deus. E cada dia mais Deus, Ele se orgulha daqueles que são sábios, daqueles que são prudentes diante de uma dificuldade, né? E aqui eu gosto de ler muito esse versículo, em Salmo 1, do 1 em diante. É uma palavra muito maravilhosa, né? A gente, cada dia mais, devemos ter conhecimento da vontade de nosso Deus. Ele é perfeito em todas as coisas. Por isso que cada dia mais vamos olhar para o autor e consumador da nossa vida. Deus venha nos dar o privilégio de buscar a Ele cada vez mais. Em Salmo 1, no 1 em diante, até o 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, o Senhor fala que a gente não tem que andar igual o mundo anda, né? Como o mundo anda, temos que ser diferente. Temos que ser diferente para agradar o nosso Deus. E no 2 fala, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, quando a gente meditamos na lei do Senhor, quando a gente meditamos na palavra de Deus, não tem tempo para ficar falando dos outros. Não tem tempo para ouvir conversas que não agradam a Deus. Não tem tempo de ficar discutindo algo que não faz parte do nosso convívio. Então, cada dia mais a palavra de Deus fala que a gente tem que guardar os seus preceitos e os seus mandamentos. Honrar cada dia mais aquele que nos chamou da sua graça para a maravilhosa luz. Você sabia que a língua é comparada a um pequeno fogo que pode incendiar um bosque inteiro? Que se encontra em Tiago capítulo 3, do 5 ao 6. A língua é uma arma perigosa. Muitos males e tragédias já aconteceram com pessoas que usam inconsequentemente a sua língua. Tenha cuidado. Certo jovem, tenha cuidado de não. A palavra de Deus fala que nós somos cada dia mais semelhante a Cristo. Então, na passagem, na palavra de Deus, a gente não vê o Senhor defamando ninguém. Na palavra de Deus, a gente não vê o Senhor se reunindo para falar mal de A ou de B. Na palavra de Deus, a gente vê o Senhor abençoando, o Senhor orientando, o Senhor cada dia mais guiando as pessoas que andavam no caminho errado. Então, vamos ser, que nem Paulo falou, vamos ser imitador dele como ele é de Cristo. Uma pessoa, o Senhor foi todo o tempo justo e fiel. Quando Pedro chegou diante do Senhor, fala, Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? O Senhor, ele não falou mal, não precisa perdoar não, porque ele agiu de má fé. Não, o Senhor falou, Pedro, 70 vezes 7 ao dia. Então você vê que Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, mas também ele é um Deus de justiça. Então ele fala assim, que não julguei para que não seja julgado. Qual foi esse conceito? Você não pode julgar o seu próximo. Você não pode falar mal do seu próximo. Por que não julgar? Porque o mesmo juízo que nós julga aquela pessoa, se nós errarmos nas mesmas coisas, nós vamos ser julgados de acordo com o que julgamos. Assim como Ananias não é o profeta, Ananias mesmo.
que chegou diante de Davi e falou assim, que esse homem ele tinha cometido um mal terrível. Aí ele perguntou para Davi, qual é a sentença desse homem? Davi falou, a morte. E ele automaticamente falou assim, esse homem é você, Davi. Esse homem é você que cometeu esse pecado. Então, Davi ele julgou pensando que não era ele. Então, assim a palavra de Deus fala que nós não temos que julgar o próximo, mas nós temos que orientar na palavra de Deus. Nós não temos que aceitar o erro dele, mas também não temos que julgar, nós temos que orientar a se retroceder para diante do Senhor. Que Deus venha cada dia mais nos dar força para fugir desse mal que é estar com o ouvido atento à vida do próximo, atento às fofocas que não nos diz respeito, e cada dia mais sermos guiados e orientados pelo Deus Todo-Poderoso. Aqui, guardando a língua do mal. Precisamos aprender a guardar a língua do mal. Veja alguns dos pecados que podem ser cometidos pelo mau uso da língua. A mentira. Então, infelizmente, quantas vezes nós passamos por situações desagradáveis, né? Mas essa mentira aqui não é nada não. É assim, diante do Senhor, é uma coisa terrível. O Senhor diz que o pai da mentira é o próprio diabo, né? Ele, a única coisa que ele tem como patente é a mentira. A única coisa que o Senhor deu como criação do inimigo foi a mentira. Ele disse que o inimigo, ele é pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio e não se achou verdade nele. Então a mentira, ela é o quê? Fruto do Satanás. Então, adolescente, seja sábio, fale a verdade. Vai machucar sim, mas em dado momento, fala com amor, fala com preocupação na vida dessa pessoa que está passando por um momento de indelicadeza, mas fale a verdade. No momento parece ser terrível, mas depois ele vai refletir através do Espírito Santo de Deus tocando na sua vida e ele vai dizer, obrigado por você ser um amigo verdadeiro, obrigado por você ser um amigo leal, não apoiando meus erros, não apoiando as minhas falhas. Somos falhos sim, mas isso não nos dá o direito de falhar, como diz, planejar a falha, né? E aqui fala assim, alguns a cometem por não ter coragem de assumir os seus atos, e outros por acharem que falar sempre a verdade machuca as pessoas. Entretanto, sabia que qualquer tipo de mentira desagrada a Deus, que está em Provérbio 12 e 22. Vamos ler. Provérbios 12, 22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aquele que pratica a verdade são o seu prazer. Então o Senhor tem alegria. Aquele que pratica a verdade, aquele que fala a verdade, o Senhor ele se alegra com essas pessoas. A mentira é um instrumento diabólico que o homem usa para a sua própria condenação. Ananias e Safira morreram porque mentiram. O diabo é o pai da mentira, portanto, procure praticar sempre a verdade. Então, como eu disse,
A mentira não agrada a Deus. A mentira aprodece os ossos, assim como fala Salomão, né? A mentira aprodece, a mentira entristece, a mentira afasta. A mentira, ela traz coisas que infelizmente vai trazer prejuízo para a amizade, para o casamento, todo o laço. A mentira, ela é destrutiva. A segunda, a calúnia. A calúnia é um dos males mais terríveis que alguém pode cometer contra o seu próximo. Você já imaginou quanto é difícil saber que alguém fez uma declaração falsa pondo em dúvida os seus atos e o seu caráter? Então, pessoas, infelizmente, que são acostumadas a mentir, para eles não tem, como diz, limite, né? Para eles se tornaram normal, um hábito, né? Automático. Mas o Senhor, ele não se agrada. Aqui em Provérbios 19, versículo 9, fala assim: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentira perecerá. E o 10. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos o escravo domina o príncipe. Então, no 9 fala: o falso testemunho não ficará impune, e o que profere mentira perecerá. Então, sempre, mesmo que demore um pouco, a pessoa mentirosa, a pessoa fraudulenta, infelizmente ela sempre vai ter um julgamento, tanto na própria família como no mundo. Infelizmente sempre a mentira vai trazer uma consequência. Você caluniando, tentando destruir o caráter de uma pessoa. Então sempre vai haver uma punição. Terceiro, a difamação. Creio que você já observou que algumas pessoas têm o prazer de sair proferindo boatos acerca dos outros. Quem difama fala mal do seu próximo e comete um crime contra a honra da pessoa. A difamação provoca contenda, separação, amigos íntimos, que fala em Provérbios 16, 28. Por isso, afasta-se daqueles que denigrem a imagem dos outros. O Senhor fala que é para se afastar desse tipo de pessoas. Por mais que você tenha um amigo que fale mal do próximo, que tenta defamar o próximo, tenta aconselhar essa pessoa, adolescente. Tenta falar o que Deus acha sobre essas pessoas que falam mal do próximo. Além de difamar, ela calunia, traz um mau testemunho, tanto para ela ou para aqueles que estão próximos. Então, sempre, infelizmente, vai sair o quê? Infelizmente, contenda, separações, brigas. E o quarto fala a murmuração. Então, a murmuração, todo que cristão ele conhece. A murmuração, ela não agrada a Deus. A gente viu pessoas que saíram do Egito murmurando, e o Senhor prometeu que eles não entrariam na terra prometida. O Senhor falou que essas pessoas têm um coração mau, têm uma mente pervertida, e sempre aquele que murmura, ele vai sempre se impor contra o seu líder, contra qualquer autoridade. Murmurar também é um mal causado pela língua. Há pessoas que costumam reclamar e falar mal de tudo. Às vezes resmungam e falam palavras e expressões feias que entristece o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia condena a murmuração e nos mostra os males que esta pode causar em nossa vida. Então, aquele que murmura o seu próximo,
entendeu? Você vê que entristece o Espírito Santo. A murmuração, ela não é recebido de bom grado para Deus. Até mesmo para nós mesmos, tendo pessoas que murmuram do seu dia, tendo pessoas que murmuram do seu trabalho, tendo pessoas que murmuram de tudo. Não é agradável, na verdade, ficar próximo de pessoas assim. Ninguém gosta. Pessoas que só sabem murmurar, só sabem reclamar e não sabem agradecer por estar vivo, por estar trabalhando, mesmo que não seja um trabalho do seu sonho, mas é o que Deus proporcionou para você. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Que fala: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem a fim dos tempos tenha chegado. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que foi escrito era para nosso aviso, nosso testemunho, para que nós não venhamos fazer as mesmas coisas. Então, a murmuração, ela não agrada a Deus. O controle da língua, isso é muito bom. Não é fácil, mas a palavra de Deus fala que se nós temos comunhão com Ele, nós andamos como Ele andou. Você está pronto para descobrir como controlar a sua língua? Se lembra que eu li em Lucas, capítulo 6, versículo 44 em diante? Fala que se você guarda um bom tesouro, da sua árvore vai sair frutos bons. Você está pronto para descobrir como controlar a sua língua? Saiba que as nossas palavras não podem ser jogadas aos ventos. Precisamos ter controle de tudo o que falamos e fazemos. Atente para o seguinte exemplo. Conte-se que um dia um amigo foi procurar. Então aqui fala de um exemplo de uma pessoa que chega diante de você para contar algo que não seja, como diz, consciente a você e ele. E ele pergunta: essa declaração vai ser útil para nós, para mim e para você, e para aquela pessoa que você está falando? Se a pessoa lógico que vai dizer que não. Ele vai perguntar: é verdadeiro? Essa pessoa ela vai o que? Pensar: não, mas eu ouvi de tal fulano. Não, mas você não tem certeza que é verdadeiro. Então, a Bíblia fala que nós temos que nos calar. Nós temos que ser sábio. E por último, fala assim: vai ser útil na nossa vida? Vai ser útil no nosso dia a dia? Vai trazer algum benefício? Vai ser de bom grado? Acho que não, falar mal dos outros. Então, adolescente, não tente estar no mesmo grupinho de pessoas que se acham, como diz o mundo aí, descolado, né? Pessoas que gostam de maltratar o próximo, que gostam de envergonhar o próximo. A Bíblia diz que desses se afastam. Pessoas que defamam o seu próximo, que não têm, como diz, respeito ao próximo. Temos que ser exemplo em tudo. Guardar o nosso coração, para que nós não venhamos estar cheio de peçonhas malignas, farpa, para estar degredindo a imagem do próximo. Então tem que lembrar, e fala em Tiago, né, fala que nós não temos que falar do próximo, porque ele é a imagem e semelhança do Deus vivo. Então temos que ser prudentes, adolescente. Vamos conversar sim, mas que tipo de conversa? Chega diante do seu amigo e fala: não, eu não tenho esse tipo de costume.
de falar das pessoas. Eu não tenho esse tipo de costume de comentar sobre o próximo que não está junto conosco para conversar, para discutir o assunto, não. Temos que chegar diante dessa pessoa e falar, ó, está acontecendo isso e isso, então Deus é fiel para aqueles que é honesto. Então a gente viu que a murmuração não agrada a Deus. A gente também viu que a mentira também é do próprio Satanás. A gente viu também que a calúnia também não agrada a Deus. Então, vamos falar do amor de Deus. Não é difícil. Diga que Deus salva, cura, liberta, que breve voltará para buscar a sua igreja. E aqui, ó, para controlar a língua, pense antes de falar. Quantas pessoas estão tropeçando nas próprias palavras? Quantas pessoas estão o quê? Trazendo inimigo para a sua vida, porque falam demais. Quantas pessoas estão machucando, porque falam demais, falam o que não deve. Ah, mas eu só falo a verdade. Não, não é assim. Você tem que ter amor ao próximo. Falar a verdade é você chegar, chama essa pessoa, ó, tá acontecendo isso e isso. Ô, você é meu amigo, eu não acredito nisso aí. É verdade? Então chegue diante dessa pessoa, não fica espalhando, não fica comentando da vida dos outros. Fale do amor de Deus para que essa pessoa venha a ser transformada. Se uma pessoa chega diante de você, como foi dito no começo, para falar de alguém, não aceite. Se chegar na sua casa para falar de alguém, não aceite. Sua casa é morada do Espírito Santo também. Temos que ter Deus tanto em nossa vida como no nosso lar, no nosso trabalho, aonde quer que estamos, adolescente. Não aceite defamação do próximo, mesmo que seja verdade, mas não alugue seu ouvido para que fique ouvindo coisas que não agradam a Deus. Pede para essa pessoa que quer falar mal, ir lá falar com seu amigo, pedir para que ele venha ter uma transformação, mudar o seu caráter. E aqui, ó, e para controlar a língua, fala assim, encha o coração com coisas boas. Quem guarda a boca protege o coração do mal. A Bíblia mostra que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Será que estamos buscando ao Senhor? Será que estamos cheios do Espírito Santo de Deus ou estamos cheios de farpa? Hein, adolescente? Ou será que estamos levando, como diz, palavras de maldição ao nosso próximo? A boca do justo é um manancial de vida, que está em Provérbios 10:11. Se você deseja encher o seu coração de coisas boas, aprenda a pensar no que é bom. E fala em Efésios 4:8, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de bom grado, nisso pensais. Então, se é de bom grado, se é justo, se é honesto, então agrada a Deus. Então muitas pessoas vão chegar diante de você porque você sabe que você tem paz, sabe que você tem palavra de Deus, sabe que o que sai de você é bênção, você não leva fofoca de ninguém, você não fala palavrão, você é um adolescente de Deus, um adolescente que honra pai e mãe, que agrada a Deus. Então, e o último, fala assim, tenha controle daquilo que fala. Por que controle? Lógico, a Bíblia diz, irai e não pecai. Então que? Lógico, você sente vontade de falar o que tem no seu coração, mas a palavra de Deus fala que nós temos que guardar, temos que ser prudente, temos que ser sábio. Ora ao Pai, que vê tudo que está em secreto, Ele vai te ouvir, Ele vai te aliviar, Ele vai te renovar, te purificar, adolescente. Então, se você está agoniado, se você está aflito, ore ao Pai. Entre no seu quarto, como fala em Mateus 7, feche a porta do seu quarto, dobra seu joelho e diga, Senhor, tire toda essa agonia dentro de mim,
Senhor, tira toda essa agonia que está no meu coração. E aqui fala assim: o salmista orou pedindo a Deus que o ajude, que ajude a ter controle sobre aquilo que falava. O Senhor controla a minha boca e não me deixa falar o que não devo. Em Salmo 141, versículo 3. Então peça sabedoria a Deus, que Ele de bom grado lhe dá. O controle da língua é necessário. Para isso você precisa cultivar o fruto do Espírito Santo. Está em Gálatas 5:2. Então fala todas as características do fruto do Espírito Santo. Quando buscamos o Espírito Santo, deixamos ser dominado por ele, adquirimos domínio próprio, que é o último fruto, né? Domínio próprio. O Espírito Santo nos capacita a controlar aquilo que devemos ou falamos. Aprenda a ter controle sobre a língua, sobre a sua língua, falando apenas o que é bom, puro e verdadeiro. Um dia Deus pedirá conta de todas as palavras que saíram da nossa boca. Jesus ensinou que pelas nossas palavras seremos julgados ou condenados. Portanto, sigam instruções que aprenderam nessa lição e guarde a sua língua do mal. Então, adolescente, seja sábio. Não seja sábio em sua própria mente, mas seja sábio através do Espírito Santo. Cuidadoso no falar, cuidadoso no pensar, cuidadoso no agir. Peça ao Espírito Santo para cada dia mais purificar você, para te dar graça, para te dar cada dia mais capacidade de estar diante do Senhor, justo e reto. Amém? Que essa aula venha ter dado alguma instrução, deve ter dado uma abertura na sua mente para que seja sábio nas suas palavras, que seja cada dia mais um instrumento de Deus na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que esteja. Que Deus venha nos dar graça. E a nona lição é o nosso querido irmão Kel que vai dar, que fala aprendendo a perdoar. Que Deus venha usar ele grandemente, como tem usado nas aulas, e que o Espírito Santo de Deus, do adolescente, entre no seu coração, que venha você falar do amor de Deus para os seus amigos, a todos aqueles que têm um coração aberto para a palavra de Deus. Senhor, agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, vamos orar para encerrar mais essa lição. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento, que seja, Pai, do Teu agrado, nos dá, Pai, força, Pai, para controlar, Senhor, nossa língua, nossos pensamentos, para que nós não venhamos falar demais, Senhor Jesus, mas que venhamos falar o suficiente, Pai, que está de acordo com a Tua vontade. Senhor, assim eu te peço, Pai, continua abençoando cada lar, Pai, a vida do irmão Kel, a sua família, Pai, do seu lar, o seu ministério, Pai, continua abençoando a vida de cada cristão, Pai. Que o Senhor venha guardar, dando saúde e paz nos seus corações. Assim, Pai, eu te peço e te agradeço, Pai. Não só hoje, mas eternamente. Amém.